Bom dia, bom dia! Quero compartilhar com você uma palavra que eu estava lendo, que foi na realidade a vida de Paulo, né? Paulo, que ele era Saulo, e ele estava no caminho e ele perseguia os cristãos, ele mandava prender, ele perseguia, enfim. E aí ele estava no caminho, e aí ele veio uma forte luz, e aí ele caiu e ele ficou cego. E era Jesus, né? Ele teve um encontro com Jesus e ele mudou a vida dele. Então, aquele Paulo que perseguia, que matava, ele ajudou, assim, fundar, transformar tanta coisa na vida, na história aí da igreja, né? Muitas cartas, muito que a gente lê hoje na Bíblia são as cartas de Paulo, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. E aí, uma das coisas é assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida não se torna a mesma. Deus transforma naquele nosso ímpeto que a gente tem aquela ousadia, aquela coragem de fazer aquilo para fazer para o mal. Deus transforma para o reino dele, para a glória dele. E outra coisa, Paulo ficou 3 dias cego. 3 dias. E eu fiquei pensando nisso, né? Quando a gente tá cego, a gente não se distrai com as coisas que a gente tá vendo, a gente não se distrai com nada. E hoje em dia tem muita distração, muita distração. E que muitas vezes essas distrações nos tiram o foco de Deus. Saulo, ele ficou 3 dias cego. E ali ele ficou falando com Deus, falando, né, com Jesus. Entanto que teve quando Deus manda Ananias ir lá orar por ele, né? Ele falou assim, ó, ele tá orando, tá falando comigo. Vai lá orar por ele, para ele que ele possa ver de novo. Ele ficou 3 dias ali falando com Deus e ele tirou as distrações, aquele foco dele de ir lá perseguir, matar, tirou as distrações. E quantas vezes a gente fica envolvido nas distrações do dia a dia e a gente não para falar com Deus. A gente não para ver o que Deus tem para nossa vida. A gente não para olhar para a gente, aonde a gente precisa melhorar. E a gente não para olhar para Deus. Então fica essa palavra aí para você, que a gente não se distraia, mas que a gente olhe para Deus, porque quando a gente se aproxima dele, a gente se torna uma pessoa melhor.